Incrível dia! Quarta-feira, dia do nosso papo de empreendedor. É sempre uma alegria e muito aprendizado, muita troca. A gente aprende com as histórias, a gente aprende com o tema. Dado é o Carlos Corá. Vamos falar de vendedor de sonhos a Bom dia. ao sonho realizado. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo ótimo. É uma alegria recebê-lo aqui hoje para ouvir um pouco da sua história. Você é um dos empresários que eu admiro pela garra, pelo amor que você tem ao negócio. Carlos é uma pessoa que quando você encontra, ele está exalando Embremac, né, Carlos? Assim, é 24 horas me contando coisa nova, negócios novos. É uma alegria recebê-lo aqui hoje, Carlos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com seus espectadores e falar um pouquinho da trajetória da Embremac, né? Falar um pouquinho da minha trajetória pessoal e agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade. Sem Ele não vamos a lugar nenhum. É Ele que nos conduz e nos abre todas as portas e todas as conexões que precisamos para continuar vivendo, né? Como você fala, juntos seguimos, né? Seguimos. E eu vou contar aqui que eu acho que vale a pena como eu conheci o Carlos. Eu recebi um convite de uma amiga de São José do Rio Preto, estava num grupo de jovens, para um projeto social, que é o Favela 3D, e tinha que ligar para os empresários. Ela falou: ai, Grazi, você não é do nosso grupo, porque eu já passei dos jovens, né, Carlos? Mas vem com a gente, me ajuda, tal. Sabe aqueles convites que você fala assim, ok, e depois você fala, meu Deus, que eu fui entrar? Vou ter que ligar para as pessoas pedindo uma doação? E o Carlos foi uma das pessoas que eu liguei pedindo uma casa para doar para a favela, e o Carlos doou e falou: vem aqui em Catanduva para eu assinar esses papéis. Então, olha que. E me contou toda a história, o tanto que vocês doam, o tanto que vocês ajudam. Então, só isso, Carlos, assim, acho que é uma conexão que é uma grande virtude dos empreendedores, né? A boa Sim, vontade, sim, como sim. você me atendeu, você não me conhecia, não sabia quem eu era, e de todo bom coração falou: claro, vou doar, vem até aqui. Então, acho que é por isso que as coisas acontecem, né? Eu só tenho uma certeza, Carlos, são os empresários, são as empresas que vão curar o mundo, né? E vamos colocar na mão dele aí a nossa live de hoje, que saiam boas coisas, que ajudem todas as pessoas. Com certeza. Ô, Carlos, eu sempre começo trazendo aqui um pouquinho da história pela sua voz. Conta pra gente como que é a sua história empreendedora, Carlos? Bom, vamos lá. Antes de eu começar a falar, eu queria dizer que todo o meu sucesso pessoal e o sucesso da Embremac é fruto não de uma figura, né? Hoje é que o Carlos está aqui representando esse sucesso empreendedor e representando a Embremac. Mas é lógico que por trás disso daí tem um conjunto de pessoas. No início começamos eu, a Maria, o marido dela e a Vandinês, e também depois o pai da Vandinês veio para nos ajudar no início. E aí ao longo de todos esses anos, né, de história de Embremac, chegando a 31 anos esse ano de 2024, hoje somos um grupo de 94 pessoas, né? Então, eu só sou o espelho do que esse grupo representa, né? Ao longo da minha trajetória, a partir do momento da fundação da Embremac. Meu nome é Carlos Eduardo Corá, sou casado com a Vandinês, tenho 3 filhos, Ana Flávia, Isabela e João Vitor. Tenho minha sócia Maria Zacarias Gomes, que é casada com o Márcio Gomes. E fruto do casamento deles nasceu o Lucas, que hoje está com a gente lá na Embremac, já tem mais de 5 anos, 6 anos que ele está com a gente.
fazendo o processo de sucessão da mãe, né, a Maria. Maria, hoje o Lucas já está muito mais à frente dos negócios da Embremac do que a própria Maria, junto comigo. A gente está desenvolvendo ele para passar a ser o CEO da Embremac a partir de 2028. Meu filho, João Vitor, também já está lá. Agora, a Ana Flávia, que é formada em medicina, que pratica medicina em São José do Rio, em Ribeirão Preto, no Hospital Sinhá, que é referência em atendimento à criança, mas também está me ajudando, porque a gente fundou recentemente uma distribuidora lá em Ribeirão Preto, então também já está se dividindo entre a medicina e ser empresária, né? Tomar conta dos negócios da família também, tá? Então, esse é o Carlos. O Carlos nasceu em 1971, nasci numa família humilde, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe do lar, e aí depois com as dificuldades que vão surgindo, né? De uma família humilde que ganha somente para colocar o pão na mesa, né? Se precisar comprar um tênis para um filho, se precisar comprar uma roupa diferente, já começa a complicar, né? Então aí, surgindo todas essas necessidades, a minha mãe, através de um incentivo de uma vizinha, se lançou a fazer sonho e salgado, né? E aí, né, como tudo quando se começa, você acerta e erra, erra e acerta, acerta e erra, erra e acerta, até chegar numa receita que foi uma receita de sucesso lá dela do sonho. Tanto é que até hoje, se eu encontro pessoas da minha época de infância, eles perguntam se a minha mãe está viva, eu digo que sim. Ela falou assim: Nossa, eu não consigo esquecer o sonho que a tua mãe fazia. Nossa Senhora, mas que delícia que era aquele sonho. E a gente morava próximo da escola onde eu me formei, desde o primeiro ano de primário até o terceiro colegial, que é o Nicola Mastrocola. Eu moro a 200 metros da escola. Minha mãe mora, quer dizer, até hoje. Eu digo que eu moro porque eu vou lá todos os dias, né? Então eu considero a casa da minha mãe minha casa ainda, né? Então, minha mãe mora a 200 metros da escola. E ali todo o pessoal de escola sabia que a minha mãe fazia sonho. Então, a grande maioria dos meus amigos de infância e de escola passaram lá e compraram o sonho e provaram do sonho da minha mãe. E eu também fui, né, incentivado por ela. As pessoas costumam dizer que a mãe da gente é a nossa coach, né? Foi a nossa professora. E realmente a minha mãe foi muito importante para mim na minha vida, porque ela me ensinou a arte do comércio. Minha mãe é uma comerciante nata, filha de imigrantes italianos. Meus avós, pai da minha mãe e mãe da minha mãe, vieram da Itália, desembarcaram no Brasil em 1896. Minha mãe nasceu em 1940. Minha mãe já é fruto do segundo casamento da minha avó, porque minha avó casou com o primeiro marido dela e ele veio a falecer muito jovem. Aí ela, com 3 filhos, casou novamente e depois, junto com o meu avô, teve mais 7 filhos, né? Então, uma família bem grande, de 10 filhos. Atualmente só tem duas vivas, uma é minha mãe e uma é minha tia Ana, que mora em São Paulo, né? As variáveis da família da minha mãe, assim, uns morreram muito jovens e uns têm vida longeva. E graças a Deus minha mãe é uma das que está tendo vida longeva. Está com 84 anos, fez agora em 20 de abril. Ela já não está mais vamos dizer assim, com as faculdades mentais em dia, porque infelizmente ela está cometida pelo mal de Alzheimer. Então, mas a gente está cuidando dela. Mas a minha mãe foi uma pessoa muito importante, porque ela me ensinou a arte do comércio a partir do momento de vender sonhos. Então, o vender sonhos na minha vida é muito representativo, porque foi criando sonhos na minha vida, né? E, me ensinou a arte de trabalhar, né? De buscar os meus objetivos, de ganhar o pão de cada dia, de levar o sustento para dentro de casa e lutar por aquilo que eu queria. Então, por exemplo, como eu disse para você, na minha infância, nós éramos em 4 filhos homens e minha mãe se lançou a trabalhar e a buscar o melhor para nós, porque começou a criar muitas necessidades. Você imagine 4 filhos homens, 4 bocas para sustentar, roupa, sapato, escola, enfim.
tantas necessidades que são criadas pelas crianças e, e a gente também, né, recebeu o básico. Mas se tinha que conseguir alguma coisa diferentinha, você tinha que lutar para trabalhar, você tinha que fazer mais, você entendeu? Você tinha que levar o dinheiro para dentro de casa. Então, eu me lembro muito bem que eu queria uma bicicleta e, e minha mãe falou assim, tá bom, então vamos precisar vender um pouco mais de sonho, então vamos trabalhar para isso. Aí, quando a gente conseguiu o dinheiro, a gente foi na loja Mafuz, né? Naquela Nossa, época era loja Mafuz. Então, aí eu cheguei e falei, é essa que eu quero, mãe. Aí ela falou assim, então tá bom. Falou pro vendedor lá, né? Que era essa, e que ia comprar e que ia pagar. Geralmente minha mãe pagava as coisas à vista, no dinheiro. Aprendi muito isso daí com ela também. Que a gente tem que primeiro ter o dinheiro para depois comprar. Não comprar fiado. A gente não tinha essa, essa particularidade. Minha mãe não ensinou isso pra gente. Minha mãe ensinou desde cedo a poupar. A gente tinha um cofrinho que a gente colocava moedinhas naquele cofrinho e depois juntava as moedinhas e levava no banco. Naquela época era o Banco Finado. A gente tinha uma caderneta de poupança, né? Aquela que ia, marcava quanto você tinha lá na caderneta de poupança. E a gente depositava. Então, cada filho tinha uma poupança, era pouquinho, né? Mas a minha mãe ensinou a gente a fazer isso daí. Então, isso foi muito representativo na minha vida, porque isso fez com que a gente passasse a gastar o que ganhava e não gastar mais do que tinha. Então, isso foi um grande ensinamento que a minha mãe me deu também. Quando eu falo muito da minha mãe, às vezes falo um pouco do meu pai, porque meu pai era motorista de caminhão, então ele estava muito fora de casa, né? Então, a gente passou grande parte da nossa vida sem o nosso pai, porque ele fazia longas viagens, ele era motorista de caminhão. Naquela época, o caminhão não são os caminhões modernos que são hoje, né? nossa. Então, Automáticos, eletrônicos, rápidos. Naquela época, os caminhões eram FNMs, demorava muito para fazer uma nossa, viagem. Por exemplo, meu pai ia para o Nordeste, demorava 90 dias para ir e voltar, meu 30, Deus. 70 dias, né? Então, ficava muito fora de casa. Mas a luta dele, você vai ver que toda a essência de trajetória do Carlos é uma parte da mãe e uma parte do pai, Com você certeza. entende? Porque meu pai foi um desbravador do Brasil. Naquela época, as estradas eram precárias. E era uma pessoa que não tinha medo de enfrentar os desafios que a estrada trazia. Então, você vai perceber que o Carlos, na trajetória dele, tem isso. Eu não tenho medo de montar num carro. Por exemplo, às vezes eu monto no carro aqui em Catanduva e vou no Pará dirigindo daqui até lá. As pessoas falam, mas por que você não vai de avião? Eu fui. Eu fui 2 ou 3 vezes de avião, e se precisar ir de novo rápido, eu vou. Mas eu gosto de ir dirigindo, porque ir dirigindo vai me dar uma visão do que está acontecendo daqui até lá. Daqui até lá, eu vou ver tantas oportunidades no meio do caminho, e isso eu vou conseguir desenvolver dentro do meu negócio. Então, o olhar, o ver, o enxergar, e também daqui até lá, eu vou conversar com muitas pessoas, tá entendeu? E vou entender o que está acontecendo naquela região, para saber como eu vou desenvolver o meu trabalho naquela região. Então, eu digo que eu tenho muitas coisas da minha mãe, mas do meu pai também, tá entendeu? E além disso daí, a sua formação de base, que é a formação escolar, né? Como eu disse para vocês, desde a Nicola, desde o primeiro ano de primário até o terceiro colegial. Então, se a hora que eu me questionar, por que eu estou aprendendo geografia? Você entendeu? O que isso vai ser importante na minha vida? Nossa, como geografia é importante na minha vida. Eu preciso saber onde está cada pedaço de terra no mundo, você entendeu? Aonde estão as capitais, o que cada capital representa dentro do seu estado, aonde estão as regiões produtoras. Então, quer dizer, geografia é uma coisa muito importante. Então, eu me lembro do meu professor Walter, e ele dando muitos ensinamentos sobre geografia. Matemática, então, pelo amor de Deus. A base de um comerciante é a matemática, entendeu? E eu entrei no primeiro ano de escola, eu era uma negação em relação à tabuada, matemática. Parece que aquilo não entrava na minha cabeça, mas eu me lembro muito bem da minha professora de primário, dona Miriam, que me pegou, me colocou do ladinho dela, me ensinou como fazia tabuada. Então, aquilo foi tão importante na minha vida que eu aprendi a lidar com os números. E aí os números, frente à minha mãe me ensinando como que
fazia o comércio. Então, quer dizer, uma coisa casa com a outra. Nenhum empreendedor que não entende de números, não entende de multiplicação, de divisão, e não sabe colocar os números nos lugares corretos, não vai atingir sucesso. Então, assim, são formações de base que são importantes, que muitas vezes hoje a gente está percebendo que na escola de base lá principalmente do Estado, está se perdendo determinadas coisas que a gente não perdia no passado, entendeu? E esse tipo de formação tem o tempo adequado e correto na nossa vida. Se você não fizer, você não vai desenvolver as habilidades daquele ser humano para que ele realmente seja um empreendedor nato lá na frente. Então, a escola foi muito importante para mim. Em toda a minha trajetória, a escola Nicola Mastrocoli, todos os professores que passaram pela minha vida foram de suma relevância. Então, por isso que eu falo para vocês que o sucesso de um empreendedor é o conjunto de umas pessoas que fizeram parte da vida dele, você entendeu? E automaticamente esse conjunto dessas pessoas vão dar o norte daquilo que ele vai fazer em toda a sua trajetória de vida. Então, todas as pessoas que passaram pela minha vida ou que estão na minha vida são representativas e me trazem a esse momento de, vamos dizer assim, de sucesso. E o sucesso também, ele é muito... ele vai e vem, né? Ora você faz uma coisa que dá um resultado expressivo, ora você faz outra que dá um resultado muito negativo. Você entende? Ora você acha que você está no caminho certo, ora você acha que isso daqui já não funciona mais, eu tenho que mudar. Então, é uma coisa que muda a todo momento. Enfim, aí o Carlos começou com 9, 10 anos lá, vendendo sonho, entregando sonho, e foi um período que eu fiquei até os 14 anos. Então, foi aí uns 4, 5 anos trabalhando para minha mãe. Aí você vai falar assim, puxa, Carlos, então você quase não teve infância. Ah, foi assim, ó, vou dizer para você como que acontecia. De manhã, tinha um programa do Zebete, e minha mãe ligava nesse programa do Zebete por volta de 6 horas da manhã. O meu quarto já dava, porque as casas antigamente era tudo meio que ligado, não era como as casas de hoje, que tem um corredor, os quartos ficam longe da cozinha. Era tudo meio que conectado, era quarto com sala, com cozinha, você entendeu? E minha mãe já acordava às 6 horas da manhã, já acendia a luz da cozinha e abria a porta do quarto, que era para a claridade já bater no nosso rosto. Ou seja, está quase na hora de você acordar. Aí o Zebete tinha um momento lá que ele falava assim, ô, Dona Maria, minha mãe chamava Dona Maria, acorda os meninos aí, tá na hora de trabalhar. Você entendeu? E era muito interessante. E os meninos tinham que levantar. E um dos meninos era ele. E aí a gente ajudava a mãe a fazer o sonho. Você entendeu? Sonho, salgado, pastel, coxinha, risoles, esfirra, o que tinha para o projeto do dia lá, vamos dizer, o que tinha na linha de produção, na ordem de serviço do dia. Entendeu? Que a gente nem sabia o que era isso naquela época, mas acontecia. Você entendeu? E aí a gente ajudou a mãe a fazer, ajudava a embalar, ajudava a colocar na cesta, preparava a cesta, amarrava na bicicleta e a gente saía para trabalhar, entendeu? Então foi isso. Então a gente aprendeu que na vida, minha mãe usava muito essa expressão, Deus ajuda quem cedo madruga, entendeu? Deus ajuda quem cedo madruga, é isso mesmo. Né? Deus ajuda quem cedo madruga. É um dito aí popular, muita gente fala. Então a gente aprendeu a acordar cedo. Então, meu irmão hoje, meu irmão também tem um negócio dele. 6h30 da manhã, 7 horas, ele está lá no negócio dele. 11 horas ele vai almoçar. Meio de meia ele volta. 6 horas da tarde ele para. Então ele já tem 10 anos mais do que eu. Meu irmão tem 63 anos. Vai fazer 63, eu tenho 53. O negócio dele tem 40 anos, tem 10 anos na frente do meu. Então, que eu sou de uma família de empreendedores. Então, está no nosso sangue. Minha mãe era empreendedor, meu irmão mais velho é empreendedor, eu sou empreendedor. Meu irmão, que é falecido, o Sérgio, era empreendedor, porque ele tinha o próprio negócio dele. O meu pai foi empreendedor, porque ele chegou a ter o próprio caminhão, depois teve mais caminhão, e ele pôs gente para trabalhar para ele. Ajudou o irmão a comprar caminhão, entendeu? Meu irmão mais jovem foi empreendedor, e hoje não é mais. Mas todo mundo teve seu negócio. Uns tiveram sucesso, outros não tiveram, e assim a vida seguiu. Mas todo mundo se pôs a fazer alguma coisa. Então, assim, quando você está numa família que você vê as pessoas também fazendo, você se põe a fazer. É normal.
porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive, você entende? Então, isso daí me motivou a querer sempre o meu negócio. Eu comecei a trabalhar na copiadora, existe até hoje a copiadora de Tomazini, ali na Galeria de Franca, em Catanduva, só que é lógico que ela se transformou, né? Naquela época a gente usava muito tirar fotocópia dos documentos. Hoje cada um tem suas impressoras pelo celular, então a tecnologia mudou muito, mas ainda existem muitos trabalhos que você precisa desse tipo de empresa. E eu comecei a trabalhar lá, também em comércio. Eu fui balconista lá. Então eu tinha que atender as pessoas, eu tinha que entender o que elas precisavam, atender as necessidades dela, colocar preço, receber, colocar no caixa. Então tudo isso fazia parte da minha rotina de trabalho. Então, empreendedor. Aí eu vi que eu trabalhando algum tempo ali, eu falei assim, olha, esse negócio aqui é bom, foi importante na minha vida, é importante na minha vida, deu uma base, mas se eu ficar aqui eu vou sair do nada para lugar nenhum. Então eu não nasci para isso. E eu preciso encontrar alguma coisa. Aí numa das minhas idas, na época de jovem, tinha o tal do CUT, né? A gente descia para o centro da cidade, tinha um lugar que a gente elegia onde a gente ia encontrar os amiguinhos, os paqueras. E ali no centro, na Rua Brasil, ali, encontrei um dos meus amigos e comecei a falar, né? Muita gente, olha, você não está precisando de ninguém lá para trabalhar? Para quem? Ah, para você mesmo. Ah, você não está trabalhando? Não, tô, mas eu quero sair dali e quero para outro lugar. Então, assim a gente fazia antigamente, né? Para sair de um lugar e para outro. E aí encontrei um amigo e falou, ah, tá precisando de um office boy lá na minha empresa. Falei, onde é? Ah, em tal lugar. Aí eu falei assim, me serve. Eu vou lá conversar. E fui, conversei, a pessoa gostou de mim e me contratou. E aí eu fui no meu trabalho, onde eu trabalhava lá na copiadora, pedi a demissão. Ele falou assim que não queria me dar demissão, queria melhorar o meu salário, tal, tal, tal. E aí eu falei assim, olha, minha decisão já está tomada, agora você pode me pagar 10 vezes mais do que eu estou ganhando aqui, eu não vou ficar. Porque eu era assim, eu não tinha meio termo. Eu ficava, eu negociava, eu queria, eu sempre fui de negociar com os meus empregadores, mas a hora que eu decidi, ele podia pagar 10 vezes do que eu ia ganhar. Eu acho muito engraçado, a gente contrata muita pessoa na empresa e aí as pessoas na hora de vir não vêm mais, porque ela está trabalhando no lugar e a hora que ela foi pedir demissão, a pessoa ofereceu um pouco mais e ela não vem para uma nova oportunidade. Eu nunca fui assim, eu sempre fui decidido. Eu me decidi, está decidido. Pode pagar 10 vezes mais, agora não vou. E eu fui para ganhar menos. Todas as vezes que eu saí de um lugar para o outro, eu sempre fui para ganhar menos, porque eu sabia que aquilo ia ser importante para mim. Então não importa quanto que eu vou ganhar agora, importa que eu vou conseguir em termos de trajetória de conhecimento, porque a vida é conhecimento, a vida é aprendizado. E todos os dias você adquire novos conhecimentos, todos os dias você aprende coisas novas. Não importa a tua idade. Eu, a cada dia, aprendo coisa nova. E essas coisas novas eu tento colocar no meu dia a dia, que vão se tornarem resultados. Então, eu fui trabalhar como office boy. Olha só, hein, a minha condição. Eu estava bem tranquilo, eu estava perto da minha casa, era bem tranquilo para mim trabalhar. Para mim trabalhar era descida, e só para voltar era subida, você entende? E eu fui trabalhar num lugar 10 vezes mais longe de onde eu trabalhava, entendeu? Eu tinha que acordar 1h30 mais cedo para pegar o ônibus, porque eu era um dos primeiros a pegar o ônibus para chegar na empresa. Então, quer dizer, se você é um dos primeiros, você tem que estar lá primeiro, e aí o ônibus vai dar a volta na cidade inteira pegando todo mundo para chegar na empresa. Entendeu? É, Aí eu tinha uma vida tranquila, eu ficava atrás de um balcão, era tranquilo, era sombra, era fresco, não tinha nada que me contrariava. Então, se eu fosse daquele tipo de pessoa acomodada, falar, eu vou sair dali, eu vou para um lugar mais longe, vou ter que acordar 1h30 mais cedo. Você entende? Mas você entende que acordar 1h30 mais cedo para mim não fazia diferença, porque quem é cedo madruga, Deus ajuda. Você entendeu? Não fazia diferença para mim acordar mais cedo. E aí eu tinha que enfrentar o sol, eu tinha que pegar ônibus para ir fazer o trabalho de banco, porque ninguém me levava, eu tinha que ir num ponto de ônibus, então eu tinha que esperar o ônibus. Aí o ônibus ia, andava até chegar no centro da cidade. Era um tanto quanto complexo. Aí, o que aconteceu trabalhando na copiadora? Trabalhando na copiadora, eu conheci todos os office boys de Catanduva.
porque eles passavam por lá. Eu conheci todos os gerentes de banco, todos os contínuos de banco, todo o pessoal de banco. Então, eu conhecia, eu tinha um conhecimento, eu tinha uma conexão e network com muita gente. A empresa que eu fui trabalhar, eu não sabia, mas depois eu já estava trabalhando lá, né? Ela não estava muito bem financeiramente, então, automaticamente, ela pagava os títulos em cartório. E para pagar os títulos em cartório, não sei como que é hoje, porque faz tantos anos que eu não sei como que é pagar um título em cartório, mas naquela época você tinha aqui no banco visar o cheque, que era um cheque visado, não era um cheque comum. Nossa, nossa, era verdade. Esse negócio é verdade. Você tinha que Tudo visar o cheque para ir lá no bizarro. cartório para pagar duplicado. Você sabe que todo mundo que tem dificuldade de dinheiro, as coisas acontecem aos 52 do segundo tempo. Não é aos 35 do tempo normal, é aos 52 do segundo tempo. Eles me soltavam muito tarde para mim ir para o banco. O banco naquela época fechava às 4 horas da tarde. Eu chegava no centro da cidade, às vezes, 15 para as 4, 10 para as 4, e eu tinha que fazer 3 ou 4 bancos. Aí o que eu fazia? Eu ia para o lugar onde eu encontrava os office boy. E eu falava assim para ele: você está indo para onde? Ah, estou indo em tal lugar. Faz isso daqui para mim lá no Bradesco, que eu vou fazer isso daqui para você no Itaú. Ó, faz isso daqui para mim no Banco Nacional, porque eu vou fazer isso daqui para você no Finasa. Faz isso daqui no Bamerindos, porque eu vou fazer isso daqui no Banespa. Você entendeu? Então a gente trocava os papéis e a gente se ajudava. Você entende? E eles iam e faziam as coisas. A gente depois marcava um lugar para se encontrar e trocar os documentos. E a gente fazia isso daí. E eu, quando era 5 horas da tarde, eu estava no cartório pagando todas as duplicatas. O office boy anterior que trabalhava vivia protestando duplicado porque ele não dava conta de fazer o serviço. E eu não, eu nunca deixei nenhuma duplicata ser protestada, porque eu conhecia o cara do cartório, eu conhecia o gerente do banco. Quando não dava jeito, eu ia lá ajoelhar no pé do cara, falar assim para mim: me ajuda. E aí eu nunca deixava. Pagar. Então eu me destaquei. Você entendeu? Eu me destaquei. Por que eu me destaquei? Por causa das conexões e networks que eu tinha. Eu nem sabia que era isso naquela época. Conexão e É network. natural. Mas eu tinha. Você entende? E eu sempre fui uma pessoa bem relacionada, conversava com todo mundo, era amigo de todo mundo, quebrava um galho aqui, quebrava um galho ali, você entendeu? Então isso daí vai criando empatia com as pessoas, você entendeu? Então eu era muito rápido. Então logo me destaquei, aí o pessoal achou que eu podia fazer outros trabalhos lá dentro da parte de escrituração, escritório, esse tipo de coisa. Até que eu cheguei no faturamento. Quando eu cheguei no faturamento, naquela época, não era como hoje. Você entra no computador, digita o código do cliente, sai tudo, e aí você puxa o arquivo do pedido, sai todo o pedido, você dá 2 cliques, confere a nota fiscal, manda o arquivo para gerar o. Como é que fala aquele negócio? O documento fiscal lá na Receita Federal, você pede autorização, tal. Era assim. Antigamente não. Você tinha que emitir o talão de nota fiscal, você ia no posto fiscal pedir autorização para emitir aquele talão de nota fiscal, e aí você emitia nota fiscal por nota fiscal. E era na máquina de datilografia. Eu era bom nesse negócio também, porque eu fiz datilografia, eu era rápido. Ah, esse Eu não usava todos os dedos, mas os 4 dedos que eu usava era muito rápido. Também me destaquei. foi legal. Outra coisa, eu era muito bom de memória. Eu não precisava pegar a ficha do cliente. De tanto faturar os clientes, eu sabia nome completo, endereço, cidade, CEP, CNPJ, inscrição estadual. Eu sabia os produtos que aquele cliente mais comprava, os códigos, os preços. Então, o que aconteceu? Enquanto precisava de 2 pessoas para fazer faturamento, eu fazia sozinho. Eu me destaquei também. Entendeu? Então foi sempre assim. Mas por quê? Porque sempre eu tinha um olhar na frente. Como fazer isso ser mais rápido? Como fazer isso para andar mais rápido? Então, aí foi a minha trajetória. Aí eu comecei a pensar assim: puxa vida, né? Eu já sou um comerciante, porque minha mãe me ensinou a fazer comércio. Eu já sei atender pessoas, porque a copiadora me deu essa base, atender balcão. Agora eu já sei, tenho todos os conhecimentos de escrituração. Eu preciso fazer, eu já tinha terminado o colegial, agora preciso fazer técnico de contabilidade, preciso entender um pouco mais da parte contábil. Fui fazer, porque eu não tinha condição de fazer faculdade, porque o custo era alto. E aí eu briguei na empresa que eu trabalhava, eles já tinham melhorado a situação financeira deles naquela época, para eles me pagar metade da minha escola. E eles aceitaram. Aí a Vandinês não tinha
tinha muitas condições naquela época e eu já namorava ela, então eu ajudei ela a pagar o dela também. Então ela também fez técnico de contabilidade. Naquela época a gente só namorava. A gente fez técnico de contabilidade, então isso abriu um pouco do universo da questão contábil, porque tudo isso foi uma preparação para que nem eu tinha essa percepção de que eu teria um negócio no futuro, mas eu era uma pessoa preparada para ter um negócio. Enfim, eu quis entrar na parte comercial. Aí eu comecei a brigar com os caras para me deixar ir para a parte comercial. Mas eu era muito bom no faturamento, eles não queriam perder eu no faturamento para mandar eu para a parte comercial. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu fiquei brigando. Eles não me davam oportunidade. O que eu fazia? Eu chegava nos vendedores e falava assim: ô, você, dia 8 de agosto, é feriado em Catanduva. Você vai viajar? Eu vou, Carlos. Você me leva com você? Ah, mas você não vai aproveitar o teu feriado? Eu falei, não, não quero. Ah, mas depois vai ter almoço, as coisas, né? Eu pago. Pode deixar que eu pago do meu bolso. Eu só quero ir com você. Aí ele falou assim, ah, tá bom então, eu te chamo. Aí comecei a ir nos períodos de feriado, que era feriado em Catanduva, mas não era feriado em outros lugares. E de sábado e domingo também eles trabalhavam e eu pedia para eles me chamar, porque eu queria ir junto. Como que era? A chegar no cliente, atender o cliente, abordar o cliente. Eu queria entender como funcionava aquilo lá. Então, é o que eu falo. Se você quer ter sucesso, você tem que gastar tempo contigo. Você tem que investir em você. Então, era um investimento que eu estava fazendo em mim. Olha, eu perdia meu feriado. Eu gastava meu dinheiro para investir em mim. Você entendeu? Então, aí eu comecei a saber como era a parte comercial. Enfim, o que aconteceu? A empresa que eu trabalhava, como eu disse, era muito bom no faturamento, eles não queriam me perder lá. O gerente comercial daquela empresa foi embora e foi montar um negócio. E ele, sabendo que eu queria trabalhar na área comercial, me chamou para trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com ele. Ele não sabia como fundar uma empresa. Eu sabia, porque eu fiz contabilidade. Eu entendia tudo de documento, de papel, de escritório, de Receita Federal, de imposto fiscal. Aí eu fui e fundei a empresa. Fui tudo atrás, toda a documentação. Fundei a empresa para ele, né? Junto com o escritório, que ele elegia, lógico, não fui isso sozinho. Mas eu sabia como desenrolar a documentação e correr atrás. Tinha as conexões para isso. E aí comecei a trabalhar com ele, e ele me deu oportunidade na parte comercial. E nisso eu já estava na embreagem. Quando era faturamento também, eu estava na embreagem. Entendeu? Então, entenda bem. Eu comecei como office boy na embreagem. E aí eu fui passando por setores. E aí eu fui trabalhar para essa outra pessoa na embreagem também. E lá foi onde que as conexões se abriram e o conhecimento vinha. Eu não tinha obrigação de carregar sucata, nem descarregar sucata. Eu não tinha obrigação de guardar sucata. Eu não tinha obrigação de descarregar caminhão. Tinha essas obrigações. Meu negócio era vendas, administração. Mas quando chegava um caminhão de sucata, eu não perdia a oportunidade. Eu metia a mão na graxa. E aí eu metia a mão na graxa e falava assim para os caras, como funciona esse negócio aqui? Porque eu só sabia vender um produto, mas não sabia como funcionava o produto. Aí eles começaram a me explicar como funcionava. Eu entendi que a embreagem é um material de desgaste, ou seja, ele tem um ciclo de vida e ele precisa ser vendido de novo. Um ciclo de vida precisa ser vendido de novo. E uma coisa que não para. É diferente, por exemplo, de você comprar um carro. Você pode ficar com um carro até 10 anos. Você vai dando manutenção dele. A embreagem não. Você pode comprar o carro. Se gastou a embreagem, ele vai parar. Você vai ter que trocar. O caminhão, se gastou a embreagem, ele vai ter que trocar. O trator, se gastou a embreagem, vai ter que trocar. Senão, você não movimenta. Então, eu percebi que embreagem era uma coisa de movimentação e de desgaste. Movimentação e desgaste. Aí eu comecei a perguntar, na hora de descarregar a sucata, qual é esse tipo de sucata? Qual é aquele tipo? Eu tinha uma memória fotográfica extraordinária. Tenho até hoje. Eu não esqueço de um rosto. Eu posso esquecer o nome, mas não esqueço do rosto e nem do lugar onde eu vi aquela pessoa. Entendeu? E aí eu comecei a guardar o modelo dos produtos. Então, só de ver, eu já sei que tipo de produto é. Eu visualizo o trator que ele trabalha. Eu sei que tipo de serviço que ele consegue entregar a partir daquela embreagem. Entendeu? Eu comecei a guardar isso daí. Então, tudo foi aprendizado e trajetória. Entende? Aí, essa outra pessoa que eu fui trabalhar, ele também começou um negócio sem muito dinheiro. Então, ele precisava das mesmas habilidades que eu tinha com parte de gerente de banco, essas coisas.
Só que lá eu fui fazer a parte financeira. Então eu entendi um pouco do universo financeiro também, entendeu? De conversação com gerente de banco, de depósito, de financiamento, de desconto de duplicata, desconto de cheque. Todas essas coisas eu comecei a entender. Então foi mais um aprendizado que agregou na minha vida até o dia que eu falei que eu ia montar o meu negócio. Então, com 21 anos, terminando o ano de 1992, quando eu já tinha 21 anos, eu estava trabalhando pelas pessoas, e ele era muito louco, sabe? Ele gastava mais, aí ele já fazia o inverso do que a minha mãe me ensinou, né? Ele gastava mais do que ele tinha, e ele vivia sempre pendurado. Aí eu falei para Maria, Maria, esse negócio aqui um dia não vai dar mais certo, não, nós sabemos ganhar dinheiro para esse cara, vamos ganhar dinheiro para nós mesmos, entendeu? Aí ela falou, mas será que vai dar certo? Como que nós vamos fazer isso? Eu falei, vamos comprar e vender. É o que ele faz hoje. Naquela época ele já não produzia, né? A empresa que eu era faturamento produzia. Aí essa daí não produzia. Vamos fazer o que ele faz, comprar e vender. Então eu já tinha algumas conexões, conversei com algumas pessoas e fui trabalhar para essas pessoas, fui negociar com essas pessoas que se eu fundasse o meu negócio, ele vendia para mim. Se ele acreditasse em mim, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que começar tendo crédito, comprar, vender, receber e pagar. Então precisava de alguém que acreditasse em mim. Ele falou, não, Carlos, pode montar um negócio lá, pode contar comigo. E assim foi. Num determinado dia lá na cozinha da sala da casa da Maria lá, planejamos, eu, a Vandinês, o marido da Maria e a Maria, e resolvemos fundar a empresa. Como essa empresa vai funcionar? Aí lá na hora a gente discutiu, né? Embreagem, Carlos, Maria. Vamos ter Embremac. Embre de embreagem, MA de Maria e C de Carlos. Embremac. Entendeu? Então nasceu o nome. E aí naquela época nasceu uma empresa de comércio. A gente comprava e vendia. Aí então eu fui empreender. Então até esses dias eu vi uma live, não sei se será uma live ou um podcast, com o dono do Matheus, do avarejista Matheus, que é lá do Nordeste, Mix Matheus. Eu conheço porque lá no Paraupebas, onde eu vou, Imperatriz, o CD deles lá é imenso. Esse cara falou uma coisa que é um sentimento que eu tinha quando eu fundei o meu negócio. Ele falou assim que ele gere o negócio dele com a expectativa de que não vai dar certo. Por quê? Porque ele cuida com muito cuidado de todas as coisas, porque pode não dar certo o negócio. Você entendeu? Então você tem que estar atento a muitas coisas. E eu, quando eu fundei a Embremac junto com a Maria, eu fundei com esse sentimento: esse negócio não vai dar certo, mas eu tenho que cuidar de todas as coisas, porque pode dar certo. Você entendeu? Então, eu ainda trato o negócio desse jeito até hoje, depois de 30 anos. Por que eu trato desse jeito? Porque a cada momento você cria coisa nova. Aquilo pode não dar certo. Você entendeu? Então você tem que cuidar de todas as variáveis, estar atento com todas as coisas, porque pode não dar certo. Você entendeu? Então, o dia que eu ouvi esse cara falar isso aqui, eu falei assim, nossa senhora, era o sentimento que eu tenho até hoje do negócio, é isso. Entendeu? E aí lá ele fala assim, que ele ensinou os filhos deles a gastar o que tinha. E que quem está bem tem que ter empresa, quem tem que ter dinheiro é a empresa. Eu sempre tratei a minha empresa dessa forma. Quem tem que ter dinheiro é a Embremac, não sou eu. Porque se a Embremac tem dinheiro, ela vai tomar conta de todas as coisas. Se ela precisar me socorrer, ela me socorre, como pessoa física. Mas o CNPJ tem que estar bem. Tem empresário, empreendedor, que ele funciona assim, deixa a empresa quebrada, quem está bem sou eu. Pô, mas que mentalidade é essa? Você entendeu? Eu que tenho que deixar a empresa bem. Então eu trabalhei muitos anos. Eu demorei 22 anos para comprar uma caminhonete. E eu fui comprar ainda 7. Eu falei assim, eu vou comprar esse negócio, isso daí vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Porque isso aí custa caro. O seguro é caro. A manutenção desse negócio é caro. Mas aí a Vandinês falou assim, você vai deixar para comprar uma caminhonete quando você tiver 60 anos, você não vai conseguir mais trepar em cima dela? Aí eu falei, vou comprar, né? É verdade, né? Eu fico carregando coisa no porta-mala dos carros pequenos, vou comprar uma caminhonete. Aí comprei. Depois de 22 anos de trabalho, com dinheiro no banco, com a possibilidade de comprar a caminhonete e pagar à vista, eu fui comprar uma caminhonete. Aí depois disso eu não deixei mais de usar a caminhonete, porque eu percebi que, além dela ser um veículo de passeio, ela também é um veículo de trabalho para mim.
Então, ela me ajuda de várias maneiras. Então, assim, as pessoas não, as pessoas fundam um CNPJ, ela já vai faz um financiamento, em vez de fazer o financiamento para colocar o dinheiro dentro do negócio, Na empresa. não, ela pega aquele dinheiro, ela compra um carro novo, ela financia um carro, ela dá entrada e financia um carro para ela dá entrada para comprar um carro financiado também, aí ela adquire duas dívidas, aí fica que nem louco, não sabe se paga uma coisa, sabe se paga outra, entendeu? Então, nunca trabalhei dessa forma, eu sempre trabalhei para deixar a empresa sadia, com dinheiro, você entendeu? E aí a nossa trajetória ela foi muito difícil, Grazi. Eu também cometi erros muito graves. Um dos erros que eu cometi foi imaginar que eu podia assumir uma empresa que estava passando por dificuldade financeira e ao assumir essa empresa, eu fui avalista de muitas renegociações de dívidas dessa empresa e aí eu toquei esse negócio por 6 meses e vi que o negócio não, eu não tinha como tirar, eu não tinha capacidade é, de conhecimento naquela época. Eu reconheço isso, que não é que o negócio era ruim, eu não tinha capacidade de conhecimento naquela época para gerir aquela coisa, para gerir aquele tamanho daquela dívida e todas as dificuldades que eu enfrentei com aquilo lá. Mas aquilo me deu uma base tão grande que a partir daquilo eu cheguei a dizer que eu quebrei naquela época junto com aquela empresa. Porque ao recuar, eu fiquei com todas as dívidas dela, porque eu fui avalista. A Eu empresa que você comprou, Carlos? eu entreguei a empresa estava travada, a engrenagem travada. Eu entreguei a empresa de volta para o dono anterior, destravada a engrenagem, para ele rodar, e ele rodou com ela. Eu voltei para trás com um monte de dívida, com um monte de dificuldade, mas eu falei assim, se eu não dar esse passo para trás agora, eu vou cair, aí eu vou quebrar com tudo. Vou quebrar com os dois CNPJ. Aí então eu voltei para trás. Eu tive um apoio muito grande da Maria e da Vandinês naquele Maria momento, que não me Fernanda. criticaram pelo erro, porque isso é um dos maiores problemas. Você ter a pessoa do teu lado que não te apoia, mas que vai falar mal de você. Então eu não tive isso, elas me apoiaram. E aí automaticamente ao me apoiar, eu me senti forte, porque quando você é apoiado por alguém, sente força do outro. Você entende? Você recebe a força do outro. Eu me senti forte. Aí eu tracei um planejamento com elas. Falei assim, ó, em 4, 5 anos a gente sai das dívidas piores e aí depois a gente toca o negócio. E foi isso que a gente fez. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E foi um dos melhores aprendizados que eu tive na minha vida. Aí naquela época meu nome, por conta de não dar conta de pagar algumas dívidas, foi para o Serasa. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque eu passei a usar dinheiro só, deixei de usar talão de cheque, deixei de usar cartão de crédito. Aprendi, de fato, algumas coisas. Entende? Se eu tivesse com um talão de cheque, com cheque especial, com cartão de crédito, endividado, eu acho que ia ser pior. Porque aí eu ia perder aquela minha essência de gastar aquilo que eu tinha. Eu passei a gastar aquilo que eu não tinha. Mas foi muito importante na minha vida. Então, nesse período, devido ao conhecimento que eu adquiri, eu descontava dinheiro em banco, eu descontava cheque em banco, eu descontava cheque em agiota, eu fiz tudo que você pode imaginar para manter o negócio. Que Mas foi eu consegui sair. que você comprou essa empresa, Carlos? Não, não cheguei a. Oi, Olá, Carlos. voltei. Caiu. Pois Voltamos. você estava contando da empresa Então, que você tinha assumido, é isso? é, não foi uma compra, foi uma parceria com possibilidade de compra, você entende? Por um período, após 12 Aí meses. você Então foi feito. assinou como avalista disso, de uma pessoa que você não. Porque eu fui negociando todas as dívidas, porque na hora que eu coloquei o CNPJ da Embremac, a minha imagem nesse negócio, e chamei os fornecedores para negociar, todo mundo quis negociar, porque eu tinha credibilidade, entendeu? E aí eu negociei dívida com banco, tudo. Para você ter uma ideia, dívida com banco, eu terminei de pagar agora, acho que o ano passado. Isso foi uma coisa que a Maria e a Vandinês ficaram ali do teu lado, te apoiaram. Isso que é Sim, importante, sim, né? sim. Tá Sim, sim, feito, foi muito. fiz, não tem mais jeito de voltar. O que nós vamos fazer a partir de agora? É, Você falou, eu me planejei. Mas isso foi importante, eu acho. Eu falo assim, que aconteceu comigo numa fase da minha vida, isso foi há mais uns 23 anos, 23 não, há uns 27 anos atrás aconteceu isso. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava com todo o gás, entendeu? Se acontecesse hoje, eu acho que seria uma dificuldade um pouco maior. Também a minha experiência, lógico,
consequentemente, não ia deixar acontecer isso daí hoje. Mas foi de suma relevância para mim, porque isso me deu uma base muito boa para a gerência do negócio dos anos futuros. Você entendeu? Então, hoje, graças a Deus, a nossa empresa é uma empresa sólida, tem seu capital próprio, empresta dinheiro em branco, sim, empresta, mas de forma sadia, de forma consciente, de forma a saber aonde você vai alocar o recurso e vai fazer o recurso gerar dividendos para pagar o valor da dívida mais os dos juros cobrados e ainda sobrar um pouco, você entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência na hora que a gente vai fazer um empréstimo. Aonde eu vou colocar esse recurso? De que forma eu vou colocar esse recurso? Como eu vou fazer esse recurso gerar dividendos que serão favoráveis para pagar o principal da dívida, o juro da dívida e ainda me sobrar um pouco no meu bolso, para eu reinvestir na empresa. Então, todo negócio precisa de reinvestimento. Então, todos os anos, se eu não botar dinheiro no meu negócio não vai, ou ele vai morrer, ou ele não vai crescer. Se eu não botar dinheiro no negócio e manter as coisas, ele não vai crescer. Então, se eu quero que meu negócio cresça, todos os anos eu tenho que pôr dinheiro no negócio. Eu tenho que fazer o reinvestimento. E se eu não administrar uma empresa que seja lucrativa e próspera, eu não tenho como reinvestir nela e também não tenho como crescer de forma pessoal e não tenho como fazer crescer o meu funcionário, meu colaborador que está junto comigo. Você entendeu? Então, são muitas variáveis que você tem que analisar. É Então, você muito tem que detalhe, enxergar o né, negócio de Carlos? várias vertentes. Hã? São muitos detalhes e você começou até você começou falando da live do que eu tinha colocado os pontos aqui, né? Você tem a Vandinês, que é uma mulher muito forte que está aí atrás de você. Eu brinco quando você chega, né? Você vai assim junto com você, que é uma pessoa que está aí. A Maria, que é sua sócia. Vocês honram a família, você tem um amor grande por todos, todo mundo está incluído aí. Então você traz esse cuidado, essa gestão de tudo muito bem feito. Isso é um cuidado que vocês têm com todos que passam, mas que começa lá na sua casa, do jeito que vocês estão juntos, né, Carlos? Vocês começaram isso de uma forma muito forte. Sim. E aí, passamos por isso, e aí as coisas parece que a partir daí. Tem uma coisa muito interessante que eu quero pontuar aqui, que faz parte da minha trajetória, e isso é muito relevante. Então, eu quero pontuar. Quando eu fiz a parceria com o pessoal que ia me fornecer no começo, eles eram dois sócios. Os dois fumavam, eu não fumo. E às vezes, Ah, como eu tinha muito contato com eles, era aqui na mesma cidade, né? E ele era meu fornecedor, então eu tirava os pedidos. Assim, no período da manhã eu tirava os pedidos. Aí eu colocava o pedido lá via telefone, eu faturava, né, os pedidos, e de tarde eu ia buscar as peças prontas para mim voltar, embalar e levar para. Naquela época eu não usava quase transportadora, era ônibus, empresa de ônibus, e às vezes eu ia levar uma transportadora. Eu comecei o negócio com um Fusquinha 66, era o que eu tinha na mão. Então, é, Fusca não tem porta-mala, você sabe disso, né? Ele abre a boca dele na frente ali, não tem porta-mala. Então, como que você vai carregar carcaça, como você vai carregar a peça ali? Então, o que eu fazia? O Fusca é muito fácil tirar o banco, tem o trilho. Então, eu tirava o banco do passageiro, virava um espaço ali para me carregar os produtos. Você entendeu? Quando chegava, eu ia de manhã, eu levava a Maria. E no começo eu não levava a Vandinei, porque a Vandinei trabalhava na outra empresa, depois ela veio trabalhar comigo. Aí então eu levava a Maria junto comigo. Então a Maria chegava, eu tirava o banco, punha dentro da loja e ia fazer os trabalhos. Na hora de almoçar, colocava o banco. Voltava do almoço, tirava o banco. O tirar e colocar o banco já está tão fácil para mim, porque eu já era expert nisso daí. Então, a gente tem, quando a gente vai empreender, a gente tem que entender que não existe obstáculo, existe solução para o problema. Você busca a solução para o problema. Não importa o que você tem na mão. Você trabalha com o que você tem na mão, tá certo? Porque você passa pelo período de sobrevivência. Quando você funda o negócio, você tem que passar pelo período de sobrevivência. E nesse momento, não tem um planejamento específico, é sobrevivência. Você tem que sobreviver. Enfim, eu tirava os pedidos na parte da manhã, eu e a Maria, passava os pedidos, no período da tarde ia buscar o produto pronto. E às vezes eu chegava bem cedo lá, o produto estava pronto e ficava conversando com eles.
eles estavam com cigarro assim na mão, fumando. E eles falavam assim, Carlão, não quero te desanimar. Eles me chamavam de Carlão. Carlão, não quero te desanimar, não, mas esse negócio aqui já deu o que tinha que dar. Ai, que negócio, embreagem. Embreagem já deu o que tinha que dar. Isso daqui não dá mais nada. Porque naquela época o setor agrícola passava por uma crise muito grande e a gente vendia muito produto agrícola, né? E eu falei, mas não é possível, né? Tem que ter uma saída e tal. E ficava ouvindo muito isso. Então você imagina, você ia todo dia e ficava pelo menos 1h30 ouvindo o cara falar coisa negativa no teu ouvido. Isso ia para tua mente. Então meu coração gerava assim um pessimismo. Até que um dia eu ouvi uma palestra de um padre na igreja e o padre falou sobre prosperidade. E falou que para a gente ter prosperidade, a gente tem que estar do lado de pessoas que sejam prósperas e otimistas. Aquilo disparou um gatilho dentro de mim e falou assim, opa, aqueles caras lá estão colocando coisa errada dentro da minha cabeça. Eu não posso ficar perto daqueles caras. O que eu fiz? Eu falava assim para ele, que hora que o produto vai ficar pronto? Tal hora. Ele sempre falava um pouquinho antes, para mim chegar lá para bater papo com eles. Eu chegava 1 hora depois. Catava o produto e tchau. Não ficava ouvindo mais eles. Bom, moral da história. Eu comprava dele, depois ele foi a empresa que eu tentei salvar, porque eles se meteram o pé pelas mãos, né? Quer dizer, você fica lá, no pessimismo, esse negócio não tem, não vai dar certo, isso daqui já deu o que tinha que dar, você vai quebrar o negócio. Não vai. Entendeu? Hoje, a Embremac é uma empresa bem maior do que eles, e eles hoje estão lá no fundo do quintal. Na verdade, é um só, né? Porque separou a sociedade, um ainda continua lá no fundo do quintal. Você entendeu? E a Embremac hoje é uma empresa de expressão nacional e até de internacional, porque nós exportamos produtos também. Por quê? Porque eu não fiquei do lado daquela pessoa que me jogava para baixo. Isso daí é um conselho que eu dou para todo mundo. Não fique do lado de alguém que está te jogando para baixo. Não fique do lado. Uma coisa que quando eu cheguei no LEAD, em 2017, que eu achei assim, fantástico, que o Marcos Caldelay fala, isso daí eu até replico em alguma das minhas falas. Se você quer ser tubarão, ande ao lado dos tubarão. Mesmo que você é lambari, mas ande ao lado dos tubarão. Você entendeu? Porque se você é lambari e se você andar com lambari, você vai ser lambari o resto da vida. Sim. Entendeu? Então, em frente às águas de tormenta, as águas profundas, você vai passar por dificuldade, mas vai junto com os tubarão. Pega uma carona lá, que um dia você vai se tornar tubarão também. Você vai crescer e vai se tornar tubarão também. Então, logo isso me encantou nas falas do Marcos Scaldelari. Então, tudo isso foi ajudando na minha trajetória como empreendedor e visionário dentro da Embremac. Entende? E aí depois eu fui lá pro vídeo, comecei a aprender tantas coisas, né? Ainda que eu sou um lambari lá no meio dos tubarão. Mas eu tô lá do lado deles, eu tô caminhando com eles. Hoje eu penso como eles. Para mim hoje, pensar grande e pensar pequeno é a mesma coisa, você entendeu? Então eu prefiro pensar grande do que pensar pequeno. E aí a gente foi. E uma das coisas que abriu minha mente em 2008, eu fiquei durante 12 anos, acompanhei um padre, o padre Anthony. E o padre Anthony é um padre indiano. Esse padre me ensinou muito também. Padre indiano, Carlos? Ele é indiano, mas só que ele atua no Brasil. Ele está no Brasil faz mais de 40 anos. Eu aprendi muito com esse padre. Esse padre é um padre empreendedor. Então, ele me ensinou muito sobre empreendedorismo. Todas as paróquias que ele foi, ele fez a paróquia crescer muito. Então, eu fiquei olhando. E ele é um padre construtor. Ele constrói. Você entendeu? E eu aprendi muito com esse padre. Tanto é que depois que eu convivi com ele, eu comecei a construir. Eu construí a Embremac do zero. Né? Eu tirei a Embremac dos alicerces. Hoje, as dependências da Embremac. Eu construí várias casas. Você entendeu? Então, eu aprendi a construir com esse padre. Então, eu falo, você tem que andar do lado do tubarão. Do lado do cara que faz e acontece. E você vai aprender com aquela pessoa. Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, lá em 2007, opa, dia que o senhor for lá para a Índia, na terra dos seus parentes, lá me convida. Eu não conheço o país, eu não conheço fora do país. Eu só conheço alguns lugares do Brasil. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem coragem? Eu falei, eu tenho. Ele falou assim, então tira passaporte. Aí a gente foi tirar passaporte. E logo ele me
chamou para ir com ele. E aí, no começo de 2008, a gente foi. Nossa Senhora, mas aquilo foi uma coisa tão extraordinária para mim, porque eu falei assim: como eu penso pequeno, como eu acho que o mundo é pequeno. Nossa, A hora que eu estamos montei no chorando. avião, e aí eu andei, aí fui até Joanesburgo, na África do Sul, e depois eu cheguei na Índia. Aí eu conheci a imensidão daquele país, aquele mundaréu de gente. Como aquelas pessoas vivem lá, você entendeu? Com tão pouco, porque naquela época a Índia não é o que é hoje, 16 anos depois, Nossa, né? A Índia mudou muito, mas naquela época parecia que eu estava voltando assim, na década de quando a minha mãe nasceu, em 40, porque eu só conhecia aquilo por livro, eu só conhecia aquilo por filme. E eu vi aquilo lá, né? Falei, nossa, como o mundo é diferente. Aí uma coisa que eu percebi, na hora que eu entrei na área de barco internacional do Guarulhos, eu falei assim, caramba, já não sei falar mais nada, o português aqui não serve para mais nada. Eu percebi que eu precisava aprender a falar inglês. Eu não aprendi até hoje, mas me comunicar eu aprendi. Entendeu? Eu sei me comunicar hoje, sei escrever, pelo menos, né? Porque eu comecei a escrever com os chineses. Aí foi isso que abriu a porta de importação e exportação para mim. Você entendeu? A hora que eu saí fora das fronteiras do Brasil, eu entendi como o mundo funciona um pouco e como as pessoas se comportam. Você entendeu? E aí o mundo ficou pequeno. O mundo ficou pequeno. Não tem fronteira. Aí eu comecei a ir para a China e comecei a me deslocar com o chinês. O chinês se desloca tão facilmente dentro da China e a gente coloca tanto obstáculo. Às vezes, assim, eu tinha um pavor quando eu falava que eu tinha que ir para a capital em São Paulo. Era muito difícil para mim aquilo. Eu era do interior, caipira. Mas depois que eu comecei a ir para a China, porque lá na China tudo é imenso. As menores cidades têm 3 milhões de habitantes. 1 milhão de habitantes. Então, assim, tudo começou a ficar fácil. E já os obstáculos deixaram de existir. Por quê? Aonde está o seu maior obstáculo? Dentro da sua atualmente. cabeça. A sua mente é que vai colocando obstáculo e vai cerceando você de fazer o que precisa ser feito. Seja qualquer área da sua vida. Você entendeu? Seja em qualquer área da sua vida. Então é isso. E aí as coisas foram caminhando, Grazi, e foi caminhando, e as portas foram se abrindo. Aí eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi lá no balcão, as conexões. Conforme você vai tendo as conexões e vai fazendo network, as portas vão se abrindo automaticamente, você entendeu? E aí as coisas vão ficando mais fáceis. Por quê? Hoje funciona assim. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: Ô Carlos, olha, eu tô com um problema com um cliente em tal lugar e, e eu não sei o que fazer. Esses dias mesmo, meu vendedor chegou em mim e falou: Carlos, eu tô com um cliente que eu vendi uma embreagem aqui em Catanduva, instalou aqui, e ele quebrou, ele está lá em Cuiabá e quebrou a trava do rolamento. Eu falei, mas fácil de resolver isso. Mas como? Eu falei, peraí. Aí liguei para um amigo meu lá em Cuiabá, que também trabalha com embreagem. Falei, ô fulano, você pode me dar uma ajuda aí? Posso. Olha, eu tô com uma situação assim, 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 assim. Ele falou, tranquilo, pode ficar que eu resolvo. Ele foi lá, atendeu o meu cliente, resolveu o meu cliente. O meu cliente estava no cliente dele, que ele atendia lá, a oficina. Pôs tudo para funcionar. O problema não era no meu produto, foi um problema fora do meu produto. Ele resolveu. Eu falei para ele quanto que é. Ele falou assim: você me paga o dia que você vier para cá, que eu vou para lá, para Cuiabá. E a gente tem negócios em comum. Falou: não precisa pagar, paga o dia que você vier para cá. Aí eu fui lá, esses tempos atrás, paguei ele. E o cliente meu, quando voltou para Catanduva, que ele é daqui de Catanduva, ele elogiou. Ficou super satisfeito. Ele veio para pagar o Conexões, serviço. né? Você entendeu? Então hoje tudo é muito fácil. Então, se você tem alguma coisa lá em Rondônia, eu tenho um amigo em Rondônia. Ah, você precisa de alguma coisa lá no Marabá? Eu tenho gente lá no Marabá. Lá em Belém, eu conheço gente lá perto. Você entendeu? Ah, você precisa de coisa ali na Bahia? Eu conheço gente. Você precisa de coisa lá no Nordeste, lá em Campina Grande? Eu tenho um parceiro lá. Ah, você precisa de um carro. Aconteceu uma coisa que está lá em Natal? Eu conheço uma pessoa lá. Você entendeu? Aí no interior de São Paulo, tantas conexões que a gente tem, você entende? Então, tudo ficou muito fácil. Na medida que você vai tendo network, você vai descomplicando a coisa. Então, meus funcionários, eles costumam olhar para mim assim:
Se ninguém resolver, fala para o Carlos que ele resolve. Você entende? Então eles costumam olhar para mim dessa forma. Eu não sou, é lógico que eu não consigo resolver todas as coisas, falar que eu resolvo 100%. Mas ontem, por exemplo, eu cheguei lá na expedição e nós estamos com deficiência de um funcionário lá. Aí o gestor lá falou assim, ô Carlos, ó, cara, eu sei que tá complicado contratar funcionário, tem um processo para acontecer, mas eu preciso de um cara aqui para isso. Ó, você vê, eu sou gestor, tô montando caixa aqui. Eu preciso de um cara para montar caixa, para transportar isso daqui para lá, daqui para cá. Eu não preciso de um cara que tenha uma qualificação muito forte, mas eu preciso de um cara mais gente possível. Falei, vou resolver isso. Desci, eu tô com uma obra aqui na Embremac, eu estou aumentando ela de tamanho, e tinha um pintor lá que ele vivia me enchendo o saco, ele tem um filho que ele queria, vem me enchendo o saco, ele quer dar serviço para aquele filho, quer que eu arrume serviço. Falei, ô, teu filho não arrumou serviço ainda? Não. Papai vir aqui agora. Agora. Se ele vir Agora, aqui já. agora, eu tenho um serviço para arrumar para ele. Ele falou, agora? Falei, agora. Manda ele vir agora. Aí o cara veio, aí eu falei para a menina do RH, falei, direciona para o RH, falei para ela contratar, falei para ela fazer todos os procedimentos e falei para falar com o gestor, se quer aprovar, tá? Falei, ó, fala para ele preparar os documentos, eu quero integração dele amanhã, porque a gente só faz integração de quarta e segunda, então hoje é o dia de integração. Falei integração dele amanhã. Aí o cara foi e fez tudo. Então eu falei, opa, então ele está com vontade de trabalhar, porque o cara que está com vontade de trabalhar é da gente. Entendeu? Exatamente. Então ele deve estar começando a trabalhar hoje. Aí eu subi de noite, a hora que eu fechei a empresa, eu passei lá e falei pro rapaz, ei, deu certo, contratou? Ele falou assim, cara, você é o cara, né? Olha, se você fosse prefeito de Catandu, você ia resolver todas as coisas, porque a gente pede as coisas para você resolve, entendeu? Eu cheguei que eu fiquei uma semana na Grishow e falei pro pedreiro, falei, ah, o serralheiro não fez tal coisa, o fulano não fez tal coisa? Ah, Carlão, não fez. Ah, pode ficar sossegado, essa semana eu resolvo tudo. Ah, nós falamos, ó, o dia que o Carlão chegar, ele resolve tudo. Então já acertei, o serralheiro já vai colocar o portão até sexta-feira, o outro já está lá trabalhando hoje, já vai fazer, porque eu quero mudar a empresa. Então por quê? Porque eu sou descomplicado, eu vou conversando com as pessoas e as pessoas, eu vou movimentando elas e vou fazendo com que elas executem também as tarefas delas, vou facilitando a vida delas, passo a ser um facilitador também da vida delas. Então aí as coisas ficam mais fáceis, entendeu? Então, assim, às vezes eles estão com uma dificuldade com uma coisa, e eles dizem, ô, cara, não estou com dificuldade com isso. Eu passo a mão no telefone e falo com uma pessoa e pelo menos eu abro a porta, abro um caminho para eles tentar É solucionar que mais rápido. Eu você acho tem que o um. empreendedor tem que ter disso, conexões para solucionar essas coisas mais rápido, entendeu? Porque, Carlos, você tem uma visão além de tudo. Tudo você vê negócio, tudo você vê coisa nova. Você está inovando o tempo inteiro. E todas as vezes que eu te encontro, a minha cabeça fica assim, de tanta coisa nova que você fez. É muito, tudo muito rápido na sua vida, né? Eu Sim, tinha mil perguntas aqui anotadas. Porque, assim, você é um case das teorias que estão aqui validadas, né? Todas aqui. Na prática. O que é na prática? Tá tudo posto aí. Você faz essas sim. conexões com muita propriedade, com muita propriedade. A gente tem que fazer 30 lives por temas aqui, só pra gente falar como que você inova, como você tira ideia, porque você não para, Carlos, não para. E quando a É gente tá porque a com você, gente. a cabeça sai assim, de tanta coisa, porque você tem paixão pela Embremac. A Embremac, Sim. aliás, nasceu dia do seu aniversário, né? Não é que nasceu, foi proposital, né? Propositalmente eu falo. Proposital, né? Eu falei, ela foi fundada ali no dia 26 ou 27 de janeiro de 93, mas a partida da Embremac, que é o que fala que foi o dia da fundação, que eu olhei para Maria, falei assim, Maria, hoje chegou o dia de fazer a Embremac funcionar. Eu quero fazer ela funcionar no dia 1º de fevereiro, que é meu aniversário, 22 anos. Eu falei assim, você senta lá na tua mesa que eu vou sentar aqui. Você tira um pedido aí que eu vou tirar um pedido aqui. É um tiro certo. Aí eu passei a mão. Eu me lembro até hoje, eu liguei para o Zé Luiz da Vesmar lá de Goiatuba. O Zé Luiz está com a empresa aberta até hoje. Foi meu primeiro pedido, é meu cliente até Seu hoje. primeiro pedido? É cliente nosso até hoje, o Zé Luiz da Vesmar, lá de Goiatuba, do Goiás. E o Mauro da Almeida Máquinas, que foi o que a Maria tirou. A Almeida Máquinas não existe mais, porque o fundador faleceu, aí os filhos acho que não quiseram tocar o negócio. E eu não sei se o Mauro ainda está no negócio. Mas foi o Mauro, eu lembro o nome das pessoas e as empresas. Eu só não sei te falar os produtos que eles compraram, mas foi de linha agrícola, porque os dois compravam embreagem de linha agrícola. Eu não sei dizer, mas com certeza foi peça de massa e Valtra
Palmetti, esse tipo de coisa que era as peças da época, né? Eram os tratores que nós tínhamos na época Cada aqui. dia é uma novidade, Carlos, porque você não para. Grazi, mudei a cor das embalagens, toca aqui a foto, comprei isso, fiz aquilo. Tá sempre assim em movimento. Acho que é isso que faz, acho, não tenho certeza que é isso que faz as coisas acontecerem. Estar em movimento, inovando, honrando todo mundo e trazendo todo mundo com vocês, né? Vocês Sim, fazem sim, sim. Sim, sim, de com uma forma certeza. muito forte. Ô, Carlos, para quem tem um sonho, o que um vendedor de sonho que realizou um sonho diria? O que é o primeiro passo para que se tornar Eu esse sonho digo que, realidade? que se você acredita nesse sonho e acredita em Deus em primeiro lugar, porque Deus foi aquele que nos criou e nos capacitou para desenvolver as nossas habilidades intelectuais e humanas, né? Então, se você acredita, vai de encontro ao seu sonho. Não, não deixe os obstáculos deixar você caído no chão, porque obstáculo vai acontecer. Também não deixe que os fracassos te façam desistir dos seus sonhos, porque como eu disse, eu não tive só sucesso, porque o sucesso é consequência de vários fracassos. Muito. Tu vai falar que quem. Não vai dizer que alguém começou alguma coisa e ele já começou Foi bombando, que é balela, é papo furado isso. É papo furado isso daí. Porque tem um monte de podcast, um monte de negros falando aí que já nasceu bombando. para. Mentira, mentira. Não, eu, O sucesso é a consequência de vários fracassos, tá certo? eu, Então, eu se você tem um sonho, acredite. Acredite no seu negócio, não desista, não deixe os obstáculos deixar você interromper a tua trajetória e visão de negócio. Você tem um sonho, você enxerga. O que você enxerga? Eu digo visão de negócio porque você participou até, acho que, daquela palestra minha do Pega a Visão, né? Acho que você estava comigo lá naquele dia, não estava? Do Pega a Visão? tava. Foi naquele dia que você trabalhou comigo lá com o meu Do pessoal, do Pega a Visão. comprometimento. Foi o Pega a dia que Visão. você escolheu o Isso, planejamento, que você falou isso, sobre. Você queria que todos. isso. Que vai muito de encontro com o que você fala, né, cara? Você é extremamente comprometido com a É, tua palavra. isso. Então, pega a visão. O que é a visão? O que eu defino a visão do empreendedor? O empreendedor é aquele cara que ele não pode estar no primeiro andar. Ele tem que estar lá em cima do prédio. Por que ele tem que estar lá em cima do prédio? Porque ele tem que olhar o negócio 360 graus. Ele tem que ter a visão 360 graus do negócio. Ele tem que enxergar o negócio. E ele tem que começar a detectar onde onde existem as falhas, onde ele pode melhorar. Eu vou dizer para você que de vez em quando eu vou na minha indústria, eu cruzo meus braços e só olho. Eu só olho a movimentação das pessoas. Fazendo isso, eu comecei a conversar com o meu gestor de fábrica, eu falei assim, olha, tem coisa errada nessa empresa. Ele falou assim, por quê? Ele falou assim, ó, o cara que é o cara mais capaz daquele setor ali, ó, ele anda muito. Como ele anda muito? Ele se desloca de um lugar para o outro, ele está resolvendo alguma coisa. Mas aquele cara não pode ficar se deslocando. Tem que ter uma pessoa menos qualificada para ir buscar o que ele precisa. E ele tem que ser o cara que faz a engrenagem rodar mais rápido. Você entendeu? Então aí a gente foi também através do lead, eu contratei o pessoal lá, o Alexandre Ambar, Dos processos que você. e aí a gente implantou processos. E isso daí melhorou demais a minha empresa. Nós ganhamos muito em eficiência operacional. Você entendeu? Então, assim, você tem que ter a visão do negócio, você tem que olhar para o negócio. Ah, mas às vezes a gente fala assim, mas o que é visão? Como eu aprendi esse negócio de visão? Eu aprendi com meu pai, por isso que eu falo que eu tenho muito do meu pai e da minha mãe. Meu pai era motorista de caminhão, e uma vez fui viajar com ele, uma única vez. E eu percebi que ele dirigia o caminhão assim, né? Cabeça levantada, sempre com o olhar lá no horizonte. Aí eu falei assim, ô pai, por que o senhor dirige assim, né? Criança, né? Inocente. O senhor dirige tanto com a cabeça levantada. Às vezes o senhor nem olha aqui, o senhor sempre está olhando lá na frente. Ele falou assim, porque você tem que antever o que vai acontecer lá na frente. Você tem que estar preparado, porque se o trânsito parar repentinamente, você tem que parar o caminhão. O caminhão não tem freio, porque ele tem carga atrás.
Ele não tem freio igual um carro. Então você tem que antever o que vai acontecer para não provocar um acidente. Você entendeu? A mesma coisa é um empreendedor, um gestor de negócio. Você tem que estar sempre com a cabeça levantada, olhando para o horizonte, porque você tem que antever os problemas que virão, que podem derrubar o seu negócio. Você entendeu? E por isso que você tem que estar sempre inovando. Por isso que você tem que estar sempre com um passo na frente. Então isso eu aprendi do meu pai. Você entendeu? Então, se você tem visão do seu negócio, se você acredita na sua ideia, e se você tem convicção de que isso vai dar certo, vai em busca do seu sonho, que ele vai dar certo. Aí vamos para a NASA, né? E nada pode te parar, né, Carlos? Esqueceram. Eu cheguei lá na NASA, eu fui lá para Orlando, né? Eu fui lá para Orlando, porque eu queria conhecer os Estados Unidos. Então, apareceu uma oportunidade de ir para Las Vegas. Logo, minha introdução nos Estados Unidos foi Chicago, que eu fiz uma conexão em Chicago. Aí eu fiquei umas horas lá em Chicago, andei em Chicago. De lá fui para Las Vegas. Então você imagina, né? A sua primeira desembarque nos Estados Unidos, você vai logo para Las Vegas, né? Ver aquele cidade encantadora. E aí eu fui numa feira lá. Eu quase não aproveitei Las Vegas, só passei por dois eventos lá com a minha filha e com a Vandinese. Mas fui por evento lá, um evento que eu também abri conexões de coisas que foram acontecer na China o ano passado, que está acontecendo agora na Embremac. Então, assim, você vê, nada é perdido. Eu abri uma conexão em Las Vegas, que me levou para a China, para uma região que eu não conhecia. 2022, novembro, eu abri a conexão nos Estados Unidos. 2023, eu estava na China, através dessa conexão. Me fez conhecer um universo que eu não conhecia. E essas conexões gerou negócios que estão desencadeando agora lá na Embremac. Então, nunca imagine que uma conexão não vai dar resultado. Porque ela vai dar resultado em algum momento. Na hora Você entendeu? certa, né? E aí eu vou até fazer uma adendo aqui, Carlos. Até vou agradecer o Marcos Scaldelar, né? Porque foi ele que me conectou, o Lid que nos conectou. O Lid só traz conexões do bem, fala isso pro Marcos. O Marcos fala, também, né? Todo mundo quer crescer, né, Gra? Todo mundo, não tem uma pessoa que não tá ali para falar de negócio, para gerar conexão. Marcos, obrigada por todas as conexões que ele trouxe para nós, né, Carlos? É isso. Aí, como eu disse, eu fui para os Estados Unidos e aí depois eu falei, quero ir em Orlando, quero conhecer lá Orlando, é onde tem, na Califórnia, onde tem mais brasileiros, né? Vai ser mais fácil de eu conhecer e ver ali, conversar com brasileiros, ver como que eles atuam, como que eles vivem naquele lugar. E fomos para Orlando. Chegamos em Orlando, minha filha estava doida para ir na Disney. Eu não estava muito preocupado para ir na Disney, porque eu já tinha ido na Disney em Tóquio. Minha filha tinha ido na Disney em Paris. Mas não é a Disney de Orlando. Eu queria ir na Disney de Orlando. Graças a Deus não tinha lugar. Não tinha ingresso. A gente não reservou. E aí, para comprar no período, não tinha. Você entendeu? Estava muito lotado Orlando lá e não tinha. Aí eu falei assim. Aí eu comecei a pesquisar, né? Quais os passeios ali em Orlando. Puta, me apareceu NASA. Falei, nossa senhora, achei onde a gente vai. Ela falou assim, aonde nós vamos? Vamos para a NASA. Aí ela falou, mas na NASA, o que nós vamos fazer lá? Falei, eu não sei, mas eu sei o que eu vou fazer lá. Eu quero conhecer a NASA, né? E aí tem um passeio lá em Cabo Canaveral. E justamente naquele dia começou a dar mensagem no celular da gente sobre o furacão que vinha vindo. Katrina, ou Carolina, sei lá que é o nome do furacão que eles falaram lá. E eu estava com o carro locado e era muito engraçado. Enquanto eu estava descendo para Cabo Canaveral, todo mundo estava subindo. Porque lá os americanos, assim, quando dá os alertas, eles engatam os trailers deles dentro das caminhonetes, perna para quem tem. Enquanto o trânsito para cima era intenso, para baixo não tinha. Mas tinha gente descendo. Eu falei, eu vou. Agora eu já estou aqui, não vou voltar para trás. É aquela história. E eu não vou voltar para trás. Não tem nem esse furacão, não vai me intimidar. Não vai. Eu vou lá. Aí e aquele negócio não parava de apitar no celular da gente. É hora no meu celular, hora no celular da Vandinei, hora no celular da Ana Flávia, né? Porque eles identificam via satélite os celulares que tem e vai mandando informação. Aí fomos. Aí o vento diminuiu um pouco quando chegou em Cabo Canaveral. A gente andou, passeou na NASA. Aí a gente perguntou que tipo de passeio que a gente poderia fazer ali ainda. Aí o pessoal falou, você pode ir na praia. Quando eu estava lá em Orlando. Fui lá para a praia. Aí lá o vento estava intenso, mas eu fui, tirei algumas fotografias e voltei. Voltei por Orlando e não teve maiores consequências. Mas o passeio na NASA foi maravilhoso. Eu não entendo muito
de inglês, né? Mas, assim, eu comecei a ver as cabines, né? As palavras. Então, tinha 10 palavras lá de inspiração, de comprometimento, de como eles faziam as coisas. Aquilo já me deu um insight. Eu falei, vou fazer uma palestra daquilo lá, né? Aí eu fui fotografando tudo e naquele momento eu já tinha desenhado uma palestra para minha reunião de planejamento do ano de 2023, entendeu? Então, assim, eu vou para os lugares, me dá um insight, então eu já crio uma coisa na cabeça e eu já faço aquilo acontecer, Você cria e entendeu? executa, né, Carlos? Cria e executa, Sem movimento. cria e executa. Exatamente. Se vai dar certo, a gente é lógico que vai fazer a coisa para ser mais assertivo possível. Mas tem hora que dá errado também, né? Mas é o que eu costumo dizer, para você ter sucesso, você precisa fracassar menos do que Isso. acertar mais. Tem que E tá acertar menos e tudo bem, fracassar né, mais. Carlos? Tá tudo bem. Fracassou? Tá tudo bem. Qual que é a solução para isso? Porque se você É, ficar preso no problema, você é, trouxe aí a 27. Se você exatamente. tivesse ficado preso no problema, você não tinha resolvido e crescido o tanto que você cresceu. Exatamente. Então, e para ser próspero, você tem que ter mais lucro do que prejuízo. Prejuízo é inevitável. Perder dinheiro dentro de um negócio é inevitável. Vai Mas você precisa ganhar mais do que perder. ganhar Entendeu? mais do que perder. E você não pode ficar fixo naquilo, né? Aquela velha história, né? Que vão seus anéis, mas que fiquem seus dedos. Perdeu? Perdeu. Vai em busca do outro. Sobrou o dedo, bota outro anel. Daqui a pouco você vai conseguir colocar outro anel naquele dedo. Entendeu? Que vão seus anéis, que fiquem seus dedos. E eu sou do É, lema da minha mãe, né? A vida é dura para quem é mole. Tá entendendo? Minha mãe a fala isso até vida hoje. é dura para quem é mole. Ontem ainda perguntei para ela, né? Falei assim para ela. Falei, ô mãe, a vida é dura para quem? Ela falou, para quem é mole. Ah, ela Quem é fraco, quem não tem convicção daquilo que vai fazer, quem não tem objetivo, quem não acorda cedo, você entendeu? Quem não arruma a cama, hein? Um monte de coisa, né? é Você tem que... nos detalhes, né, Carlos? Carlos, eu ficaria horas aqui, que tem uma lista de perguntas, a gente só fica te ouvindo, cada coisa que você fala vai saindo uma coisa nova. Que a gente possa, se você está aqui com a gente, manda essa live para alguém que com certeza eu fiz anotações aqui que não para, de tantas coisas, tantos insights que você trouxe aqui, tudo está intrínseco ao sucesso. O sucesso tem uma receitinha, Carlos, e que Sim, eu sempre digo que a live de quarta vale mais do que toda a pós-graduação que eu fiz de negócio, de tudo, porque é na prática com as pessoas que vivem e que fazem acontecer, e você é uma delas, é uma pessoa realmente que fez acontecer e mudou, você, a Maria, né, trazendo todo mundo aí junto, mudou a vida não só da família de vocês, mas de todos que trabalham lá. Outro dia mesmo estava numa reunião, ela, mas você conhece a pessoa de Catanduva, meu marido trabalha. Então, assim, as pessoas que trabalham com você falam bem. Essa é a maior propaganda que existe, né? Para a que bom, pessoa. que O bom. marketing é feito para quem está aí há muito tempo. Isso, exatamente. Só fazer uma última colocação sobre realização de sonho e empreender. Eu comecei a ter melhor acerto, ser mais assertivo, a partir do momento que eu comecei a me planejar melhor. Então, planejamento, você entendeu? E isso eu aprendi com um consultor que veio trabalhar comigo, o senhor Cláudio Astrão, uma das pessoas que cruzou o meu caminho, que faz parte da minha trajetória. Hoje ele já não está mais aqui, mas aonde ele está, eu tenho certeza que ele está bem, porque é uma pessoa do bem. E essa pessoa me ensinou, através de uma consultoria, sobre planejamento. Então, isso passou a fazer o nosso negócio ser mais assertivos, a gente atingir as nossas metas com mais assertividade e passar as metas, criar conexões com parceiros estratégicos. Então, o planejamento é a base de qualquer negócio. Ele não vai evitar de que você também tenha fracasso, mas vai tornar a tua trajetória mais assertiva e vai te levar mais por um caminho menos tortuoso para o sucesso. Então, planejamento, tá? O É isso. planejamento é a base de tudo, né, Carlos? A maioria dos empreendedores acha que é perder tempo. Eu sempre brinco, é ganhar tempo. Não importa da É forma que isso você vai. mesmo. É isso Ô, aí. Carlos, para encerrar nossa live de hoje, que nós vamos ter que voltar, acho que com uma palestra aqui presencial, não sei, mas tem muita coisa, viu?
o Carlos estar trazendo para a gente. Eu quero agradecer. E a gente sempre fecha com 3 perguntas, Carlos. Para o Carlos Corá, o que é mais importante na vida pessoal do empreendedor? Acreditar nos seus sonhos. Eu acho que é fundamental, né? Nos seus Acreditar sonhos. nos seus sonhos, acreditar em Deus e ter uma base familiar, um apoio das pessoas que estão do seu lado e visão de negócio. Oh, e para os relacionamentos, Carlos? Porque você. Observação. Como? Observação? Observação. É. Eu sou uma pessoa extremamente observadora. Eu procuro olhar o comportamento do outro com quem eu vou me relacionar. Então, por exemplo, os colaboradores, o que eles querem? Prosperar. Os parceiros, o que eles querem? Ganha-ganha. Os fornecedores, o que eles querem? Vender. O cliente, o que eles querem? Solução. Então, a partir da observação de tudo isso daí, eu tenho que trabalhar para entregar o que cada um espera. E se eu não for uma pessoa observadora, você entendeu? Não criar empatia com essas pessoas e não ser rápido na solução quando eles se conectam a mim, não vai ser legal isso daí, entendeu? Eu não vou conseguir atingir o objetivo. Então eu acho que eu tenho que eu ser observador e dar aquilo que o outro espera de mim. E para o negócio, Carlos? O que é o mais importante? Bom, não existe fórmula mágica, né? Como todo o contexto que nós falamos aqui não tem uma fórmula mágica para prosperidade, entendeu? Então, eu aprendi no decorrer da minha trajetória que para o negócio prosperar, você tem que criar relacionamento, network com pessoas que sejam do bem, que sejam otimistas e que queiram seguir em frente com você. Aquele que te segura e que te puxa para trás, se afasta dele. De alguma forma, se afasta dele. Você entendeu? Ou não fique fixo na ideia dele. Fique fixo nas suas ideias. Trabalho árduo, planejamento. E tem uma palavra da Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo de 8 a 9, que vai falar: você medita e fala as palavras que contém neste livro. E aí sim você vai ter um caminho próximo pela sua frente. Ser forte e corajoso. Aí ele fala, Deus fala, repito, ser forte e corajoso. Enfrente os obstáculos, porque eles virão. Você entendeu? Então, não tenha medo. É isso. Então, não existe uma fórmula mágica. A fórmula você vai criando aos poucos. Porque é assim, Grazi. Eu planejei fazer uma construção lá. Ela saiu do jeito que eu planejei. Só que agora, a finalização dela está saindo de uma forma diferente. Tá Entende? tudo bem. Então, não existe uma fórmula. Está tudo bem. Você entendeu? Está tudo bem. A gente tem que continuar. É isso. Entendeu? Eu sempre digo que Seguir cada em um tem frente, um. como você fala. Seguimos juntos. Seguimos juntos sempre, né, Carlos? E é incrível. Eu sempre peço aqui para deixar uma, um agradecimento ao Carlos que você é hoje, mas para você eu vou fazer um pedido especial. Porque foi a primeira vez que eu cheguei na Embremac que eu entendi um conceito que tem aí referente às empresas familiares. E as empresas familiares sempre têm uma mulher forte, que normalmente é a mulher do dono que está lá, e essa é a Vandinês. Deixa um recado para a Vandinês aqui. A Um tudo que recado para o ela. Vandinei? Um recado, porque assim, ó, às vezes a gente conhece o Carlos, a Vandinês é difícil, acho que quem conhece, quem tá de fora, assim, que tá no. Eu só conheci a Vandinês o dia que eu cheguei aí, me apaixonei por ela, pelo jeito, como ela cuida de tudo. E essa força da mulher, claro que a Maria também tá junto aí, mas eu vou destacar a Vandinês, que é sua esposa, mãe de seus filhos. Que recado você deixaria para a Vandinês aqui, a esses 31 anos, o que você quer agradecer a ela? Não, primeiro, agradecer a Vandinês por ela acreditar em mim, né? É uma pessoa que acredita em mim. Esteve do meu lado, está do meu lado e acredita e continua acreditando em mim. Você entendeu?
Então ela nunca duvidou, sempre esteve do meu lado. E uma pessoa que, por mais que eu jogasse responsabilidade sobre ela, ela também dava o jeito, a forma dela de fazer as coisas acontecer. Mas eu acho que o recado que eu deixaria para a Vandirez, ela se abriu um pouco mais, até para que você conheça ela melhor, para que o mundo conheça ela melhor, Ela é a incrível. pessoa extraordinária que ela é. Entendeu? É isso. Ela é incrível, Carlos, isso é mesmo. E assim, você falou uma coisa que eu acredito que é o que dá certo em qualquer relacionamento, e o amoroso é a base. É acreditar um no outro. E É ela acredita, isso aí. e você dá trabalho para ela, hein, Carlos? Porque ela Bastante. tá sempre cheia de coisas lá. É. Então, assim, eu fiz esse pedido especial porque nós estamos no meio das mães aqui também, né? E é importante a gente dar valor. Não é que a mulher precisa se aparecer, mas a família em si é muito forte, Carlos. E isso em você esbanja, tanto na sua família como da Maria. Quero te É, agradecer, Carlos, por tudo. é. Aí, um último final, já nessa situação do Dia das Mães, eu sempre costumo dizer que a Embremac é mãe, né? Então, e essa essência vem da Maria e da Vandinês, porque são a figura materna Adorei. que tem lá dentro da Embremac, e elas realmente tornaram a Embremac essa mãezona que é, por conta delas duas, né? Então, agradeço também a Maria, né, pela sociedade, pela parceria de sempre e pela pessoa correta que é ao longo de toda a nossa trajetória de 31 anos, juntamente com o Lucas, né, que agora está assumindo O Lucas é uma os graça. negócios da mãe. Também foi muito bem educado pela Maria e é uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente. Eu adorei isso, a Embremac e a mãe. Né? Ei, Dona Maria tá rindo lá. Dona Maria, eu só, eu só quero saber quem ficou com a receita do sonho da Dona Maria. A Isabela, minha filha. Ah, Isabela, o dia que eu for em Ribeirão, você pode Não, a preparar aí as coisas. Isabela está em Campinas. A Isabela está em Ah, Campinas. ela tá em Campinas? Está em Campinas. Ah, não, fala para ela que ela pode tanto em Catanduva, Carlos. Ela tá como que é convocada a fazer esse sonho. Quem sabe Tá é um bom. outro negócio. É isso daí, tá bom então. Muito Tudo com sabor obrigado. de sonho. Gente, muito Muito obrigada a todos feliz pela vocês. presença, tá? Obrigada, Carlos. Em seu nome, agradeço a todos que você contou a história e tudo que você trouxe de bom aqui. Quarta que vem estaremos aqui às 8 horas da manhã com o Fabrício. Também tem uma história incrível lá do Sul. Com certeza vai ser uma aula, assim como foi a sua. Obrigada, Carlos. Seguimos Um juntos. Que abraço. Fica com Deus. nada pode nos parar, a não ser nós mesmos, É né? isso mesmo. Um abraço. Fica com Deus. Abraço. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau para todos vocês. Até Tchau, quarta. tchau.